pushing on, pushing Temos dito ao longo destes 2 dias, temos falado acerca de algumas perspectivas, tendências e temos partilhado como acreditamos que a colaboração, no fundo, olhar para esta interdependência que existe entre todos nós é bastante relevante e como há novas gerações que estão fazendo esse novo mundo na culinária e no país e no mundo, digo. E então descobrimos o coletivo coral e vamos agora ouvi-los apresentarem-se e para conhecer um pouco melhor estas pessoas que se juntaram à volta de uma ideia do que é mais ou menos um restaurante em Lisboa. Bem-vindos. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, boa tarde. Meu nome é Marta, eu sou uma das sócias do Coral e eu vou contar um pouquinho quem nós somos. O coletivo nasceu em 2021, da união de 3 pequenos negócios, a Artesanales Bottle Shop, que é uma loja de cerveja artesanal, o Café Mortara, que é um café e restaurante que faz as pastas artesanais, e a Valsa, que é um espaço cultural e que tem as pisas de fermentação natural. Hoje o nosso espaço fica na Angelina Vidal, que é ali entre a Graça e a Penha de França. Esse espaço é dividido em 2 salas. A sala Recife, que é a sala onde tem a cozinha propriamente dita, de onde saem as massas e as pizzas, e a sala Cardume, que é a sala destinada aos eventos. Essas salas estão interligadas, então você pode estar na Cardume assistindo o concerto, tomando uma cerveja artesanal e comendo uma massa ou uma pizza. E nós somos um coletivo de 7 pessoas, 4 mulheres, 3 homens. 2 deles estão aqui hoje, o Vitor e o Thiago, e eles vão contar um pouco mais da nossa experiência como coletivo. Bem, queria agradecer mensalmente ao Paulo Amado pelo convite, para poder compartilhar um pouco da nossa experiência. A gente não tem uma apresentação, a ideia é ser mais um bate-papo, a gente conseguir falar um pouco do que é essa experiência e, de certa forma, tentar, espero que inspirar outras pessoas para procurarem terem esse tipo de experiência mais horizontal, mais inclusiva, mais colaborativa. O Coral surge, mesmo assim, surge de uma necessidade provocada pela pandemia, acho que foi tempos difíceis para todo mundo, mas muito rápido se tornou algo muito maior que isso. O trabalho coletivo, ele tem uma série de vantagens e desvantagens, e acho que a ideia é falar um pouco dessa experiência. A gente, na cozinha, tem uma enorme vantagem, você ter mais pessoas trabalhando de uma forma horizontal, todo mundo tomando decisão junto. A gente consegue construir uma relação de trabalho, acho que essa que é o ponto principal, uma relação de trabalho mais aberta, mais saudável, em que a gente não só enxerga o trabalho do outro, a gente não só valoriza o trabalho do outro, como a gente valoriza o nosso próprio trabalho, tendo essa relação mais aberta. Então, quando você vê seu coleguinha na cozinha, trabalhando imensas horas, se esforçando, carregando quilos de farinha, você pensa, poxa, né, esse trabalho tem que ser valorizado. E você olha para o seu próprio trabalho e fala, bem, meu trabalho também tem que ser valorizado. Quando a gente fala de trabalho na cozinha, quando a gente trabalha em restauração, que é um trabalho que, acredito eu, que não tem a remuneração adequada, esse trabalho coletivo é uma forma da gente entender essas relações de trabalho e formas que a gente consegue melhorar esse ambiente, né? Vem muito dessa experiência, vem a potencialidade, que eu acho que é o que o Coral vem se tornando. A parte da cultura também acho que é muito importante para a gente, de como que a gente relaciona a comida com a cultura, porque a gente também pensa na cultura de uma forma inclusiva. A Valsa tem acho que uma das programações mais inclusivas que a gente conhece em Lisboa.
seja de artistas independentes, público, enfim. Acho que o Thiago pode falar melhor sobre a programação cultural da Valsa e como que, né, como que a comida e a cultura, né, podem ser inclusivas e coletivas. Bom, o Vitor falou justamente que a nossa experiência como coletivo foi um bocado impulsionada por uma série de dificuldades que os nossos 3 negócios vieram passando, como pequenos negócios, né, ao longo de 2020. Quer dizer, todo mundo teve um ano, e continua tendo, 2021, né, um período mais puxado. Mas eu acho que tem um bocado a constatação de que, para os 3 negócios, a gente tinha chegado um pouco num ponto limítrofe. Né? Em que sentido esse ponto limítrofe? De que, para a gente continuar a existir, antes de mais nada, e para a gente conseguir desenvolver os nossos projetos na direção que a gente queria continuar, que cada negócio estava pensando, isso antes de pensar como coletivo, que sozinhos a gente não ia conseguir. Essa, acho que foi um ponto que mais ou menos todo mundo chegou junto, mais ou menos ao mesmo tempo. Especificamente no caso da Valsa, eu acho que era um caminho também que a gente já vinha trilhando no ano anterior, 2020, mesmo sem saber nada do que ia acontecer. Mas no início de 2020 eu passei a fazer parte também da Valsa, primeiro como um projeto parceiro da Valsa. Só para aproveitar, porque o Vitor falou, né, sobre a Valsa, eu vou explicar melhor. A Valsa é uma associação cultural, surgiu como uma associação cultural na Penha de França, e que eu acho que tem como ponto de partida, e que acho que isso interessa para todos nós, uma programação aberta, inclusiva e colaborativa. Eu cheguei à Valsa como um projeto colaborativo. Né? Então, eu tinha o meu próprio projeto com as pizzas, eu tinha um projeto de uma pizzaria itinerante, que eu fazia eventos tal, e vários desses eventos na Valsa. Então, foi o primeiro espaço colaborativo que abriu as portas para mim. Funcionou muito bem. Então, todos os eventos que a gente fazia lá, e, enfim, a receptividade das pessoas e trabalhar com a Nica e a Marina na Valsa funcionou tão bem que no início de 2020 a gente resolveu, portanto, se juntar. Ou seja, que eu quero um projeto de uma pizzaria itinerante e ia ser um projeto residente na Valsa. Primeiro a gente não sabia por quanto tempo, a gente combinou, vamos fazer isso aí uns 6 meses e ver como é que fica e depois a gente reavalia. E no meio disso tudo, o que aconteceu? Pronto, chegou março e tudo fechou e aconteceu, né? O que aconteceu. E foi uma sensação muito dura, mas ao mesmo tempo deu muita força. A gente está junto, nós 3 nesse caso lá ainda na Valsa, eu, a Nica e a Marina, e dizer afinal que eu não podia contar com, enfim, companheiras melhores para esse momento todo, mas foi uma constatação imediata que tanto a Valsa como a Associação Cultural, que evidentemente teve sua programação profundamente afetada, com o meu projeto, que inicialmente era um projeto itinerante, como é que eu vou fazer eventos nos lugares assim? A gente conseguiu pensar junto e buscar soluções. A cada momento abre, fecha, e agora isso pode, aquilo não pode, de ter uma maneira de, pronto, continuar no primeiro momento como sobrevivência. Acho que isso foi uma coisa bacana. Então, esse espírito colaborativo, já em 2020, para a gente tinha sido, acho que um caminho que começou a se desenhar. E que na virada 2020 para 2021, pronto, a gente se aproximou mais também da Artesanales, do Café Mortara, e resolveu que, pronto, esse movimento colaborativo ele precisava se ampliar. Né? Então, acho que foi assim que a gente chegou ali naquele momento, no início de 2021. Sim, e acho que não foi um movimento isolado só da nossa parte. Né? Acho que durante esse momento a gente entrou em contato com muitas outras pessoas da área, todo mundo, né, se juntou, tentou entender o que estava acontecendo, para que lado ir. E isso foi muito importante. Assim, a gente percebeu que esse movimento colaborativo na cozinha, né, não era uma coisa exclusiva nossa, não é uma coisa exclusiva dos coletivos construídos, né, que se chamam de coletivos e que, de fato, são coletivos. Existe esse movimento colaborativo. Eu acredito que em Portugal, em Lisboa, existe esse movimento colaborativo em diversos níveis nas cozinhas, sejam com pop-ups, sejam com eventos especiais em que as pessoas se chamam as outras, ou seja, simplesmente pela conversa que a gente tem, assim, eu trabalhava no Brasil com comida também, e assim, né, uma receita era quase uma propriedade das pessoas, ninguém passava receita para ninguém. Aqui a gente vai num lugar, nossa, isso é muito bom, como faz?
é só pegar o caderninho que a pessoa passa a receita para a gente pode reproduzir, não tem essa sensação de posse, de individualismo, né? E acho que a pandemia veio acelerar esse processo colaborativo entre as cozinhas, e eu acho que todo mundo tem a ganhar com isso, sejam os consumidores ou sejam as pessoas que trabalham na indústria. O Coral, ele tem uma constituição um pouco peculiar, que é isso, é um coletivo de 7 pessoas e 3 empresas, né? Então, a gente funciona de forma horizontal, entre os 7, a gente conversa, discute, toma decisão junto. Isso tem uma série de desafios, seja tomar as decisões, que às vezes têm que ser feitas em reuniões, as reuniões são um pouco longas, seja estar todo mundo alinhado, a tecnologia ajuda muito a gente nesse sentido. Acho que se não fosse o Discord, que é um aplicativo de comunicação que ajuda a gente a organizar as coisas, eu não sei como seria. Eu acho que minha vida seria um inferno de notificação do WhatsApp. Mas, ao mesmo tempo que tem isso, existem 3 negócios, né? E acho que o nosso maior desafio é esse: como que o coletivo Coral como que os nossos negócios, nossas empresas se posicionam dentro do coletivo e como o coletivo se posiciona com a gente, né, e para fora da gente, porque também a gente é o coletivo, mas a gente também é cliente do coletivo, de certa forma, né? A gente depende dele para funcionar e para a gente conseguir fazer o que nossos pequenos negócios fazem, né? No meu caso, as massas, né? No caso do Thiago, as pizzas, no caso da Marta, a seleção de cerveja. E esse é um desafio muito grande. Eu acho que a gente ainda está aprendendo com isso, né? Todos os dias a gente está tentando entender como que a gente faz para as nossas empresas continuarem existindo como empresas, enfim, pertencente a cada um de nós e também como coletivo, né? Então, assim, a gente não quer apagar a Artesanales, nem a Valsa, nem o Mortara, porque todos eles, o Café Mortara, todos eles vão continuar existindo, mas agora a gente também existe num espaço físico onde todo mundo está ali dentro junto, né? Então, eu acho que a gente ainda está aprendendo isso tudo, né? Assim, e mesmo que a gente já se conhecesse antes, a gente já conversou muito antes, a gente já esteve muito próximo para poder tomar essa decisão de se juntar. Obviamente, apesar dos nossos valores serem muito parecidos e por isso a gente decidiu estar junto, a gente ainda tem diferentes formas de trabalhar, né? Então, assim, é claro que isso é uma coisa que vai se ajustando com o tempo, né? A gente ainda é muito novo, o coletivo ainda é muito novo, é uma criança ainda. Então, a gente vai amadurecendo essas ideias e amadurecer essas ideias junto, né, com 7 cabeças pensantes, 7 pessoas dando soluções para os problemas, assim, é uma coisa que flui muito mais fácil, sabe? Porque quando você tem uma empresa, você sabe que cada hora surge uma coisa diferente, uma situação diferente, umas mais difíceis de serem resolvidas do que outras, e quando a gente tem 7 pessoas pensando de maneira diferente, é muito mais fácil, às vezes, a gente descobrir uma solução que seja mais objetiva e que não vá trazer nenhum problema para a nossa vivência e nem para a vida, né, do coletivo em si. Eu acho que dessa experiência toda, a melhor lição para mim, pelo menos tem sido até agora, é que nesse processo de construção, quase todos os nossos caminhos têm apontado para essa ideia que o Vitor falou, uma ideia de uma integração horizontal. Então, desde o primeiro momento, quando você junta 3 negócios, como é que a parte burocrática, contabilística, burocracia, quanto mais a gente gere isso de uma maneira horizontal e não simplesmente como 3 negócios separados, a coisa funciona melhor. Isso, desde o elemento burocrático, o elemento financeiro, mas também como cozinha, afinal de contas, né? Eu acho que cada um de nós chegou um pouco na cozinha por caminhos que não são muito retos. O Vitor eu acho que de nós é o que tem mais experiência, mas a gente andou para muita coisa até chegar na cozinha. O que fez também, eu acho que a gente tenha processos um pouco convencionais também de produção, cada um de nós. E a gente está constantemente aprendendo. São processos que também estão constantemente mudando e tá junto nisso tudo.
E pensar, não, eu tenho que, o meu processo, eu faço minha massa, fermentação natural, e é isso. Eu não quero que você, ou o Vitor faz as massas, ou a Marta tem uma experiência não só, né, da curadoria de cerveja, mas a Marta esconde, ela é uma excelente cozinheira. Isso está fazendo com que, afinal de contas, eu acho que isso é uma constatação para mim interessante, que no fundo um coletivo ele virou mais do que a soma de 3 negócios. Né? Eu acho que cada um de nós está crescendo exponencialmente com essa experiência e com esse tipo de relação. Então esse nível de integração horizontal acho que é realmente super importante. Eu acho que a gente tem uma medida de sucesso até agora, que é o fato de que a gente começou esse projeto, a gente está aberto desde junho, mas o projeto começou a ser estruturado a partir de janeiro, principalmente. Né? Então, 10 meses depois, a gente ainda é amigo, eu acho. Então, é possível fazer isso, é possível estar junto, é possível, integrar, participar, colaborar. E eu acho que tem uma coisa para mim que é importante, assim, todo dia, quando a gente fecha o coral, as 2 salas e arruma tudo, né? Demora um bocado e tal. Às vezes as pessoas demoram mais para ir embora e tal. Tá tudo pronto, tudo arrumado, a gente senta e come alguma coisa, bebe alguma coisa e conversa, né? Conversa sobre como foi o dia, o que aconteceu, o que vai acontecer, o que a gente pode melhorar, como é que a gente... Essa experiência colaborativa, esse é um momento que, sinceramente, assim, olhar em volta depois de um dia muitas vezes difícil, tal, pesado, como é sempre, né, na restauração somado, no caso, né, também com a cultura e tudo junto, tudo que a gente faz, para olhar em volta e ver essas pessoas, assim, é tão bom poder contar com essa força. Acho que, para mim, é isso. Olha, alguém tem alguma pergunta? O Marta quer falar mais alguma coisa? Não. Eu acho que é a parte da gestão, assim, né? Que é justamente isso. Como que a gente se comunica e como que a gente está alinhado em tudo. Porque acontece muita coisa, né? A cozinha tem muitos processos diferentes, a parte cultural também tem muitos processos diferentes. Então, como que a gente alinha isso? Né? E como todo mundo fica sabendo de como tem que proceder, né? É claro que muitas vezes isso não acontece, né? A gente, às vezes, tem alguns atropelamentos, mas na maioria das vezes a gente consegue fazer essa gestão bem feita. A parte burocrática, a gente tem a mesma contabilista, isso foi por acaso, então ajuda muito. E a parte financeira, a gente tem muita confiança um no outro. E uma gestão muito boa da Marta. Eu acho também que é um desafio, mas isso é um desafio projeção, não era algo que a gente esperava ter resolvido para já, não. Mas eu acho que, olhando para frente, eu acho que o nosso maior desafio agora é tentar consolidar a nossa experiência com o coletivo e conseguir colaborar mais também para além do coletivo. Acho que isso é o... Pronto, acho que a mensagem até aqui é que está dando muito certo para a gente. Esperamos que mais coletivos se formem e que a gente consiga colaborar com mais gente também. Acho que é isso.